Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo do nosso Clube de Leitura do Visão, nosso terceiro livro de estudos, que é este livro maravilhoso, No Rumo do Mundo de Regeneração, do nosso amigo Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Flomeno de Miranda. E hoje, esse é o vídeo que nós vamos fazer os comentários acerca do capítulo 12, que é o maior capítulo deste livro. Ele tem um número em dobro das páginas dos demais capítulos, mas vou fazer, mesmo sendo maior, em um vídeo só, mesmo que ele fique um pouquinho maior, porque ele dá sequência a uma história. Então é legal a gente fazer um vídeo só para comentar sobre isso tudo, ao invés de repartir, certo? E se você ainda não sabe o que é Clube de Leitura do Visão, acesse o link na descrição do vídeo para você entrar diretamente no nosso grupo do Telegram. Lá a gente manda as informações do nosso estudo do livro e manda também os links dos vídeos. O pessoal também comenta as suas opiniões, o que estão achando da leitura, enfim. Então é uma nossa comunidade do Clube de Leitura. Então sejam muito bem-vindos. E também, desde já, se vocês gostarem do conteúdo, já curta esse vídeo, comente aqui o que vocês estão achando e encaminhe para os seus amigos também saberem um pouquinho mais sobre a doutrina espírita e sobre essa nossa obra de estudo. Então, meus amigos, como sempre, vou destacar, fazer a leitura aqui, ó, da parte do capítulo que está destacado pelo Manuel. E desse capítulo 12 é o seguinte: a predominância dos instintos primitivos caracteriza estes dias, porém defronta os sentimentos de beleza e amor que vicejam, embora muitas vezes asfixiados pela crueza dos atormentados. É certo que marchamos para a vitória da luz sobre a escuridão, do equilíbrio sobre o destrambelho das emoções, e a vida está sempre encarregada de perpetuar-se conforme o princípio insuperável da sua origem. Bom, meus amigos, capítulo 12, então, se intitula Aprofundando Experiências. E como eu comentei, é o capítulo maior, né? O que contém mais páginas deste livro, mas contém histórias maravilhosas, assim, que a gente fica refletindo ali. Hoje pela manhã fiquei refletindo, né? Sobre o que acontece aqui no livro. Então, o que vai acontecer? Tudo gira em torno ao irmão Gracindo. Vocês lembram que o irmão Gracindo, ele é o diretor, o coordenador do centro espírita em que os nossos amigos espirituais estão realizando esse trabalho com a pandemia, né? Onde eles sempre estão ali participando das reuniões mediúnicas que eles estão fazendo e normalmente, quando necessário, também realizam reuniões mediúnicas pós-expediente a nível espiritual e muitas vezes os trabalhadores encarnados também participam, né? Através do sono, que o espírito se desliga da matéria e eles também participam dessas reuniões. É o caso deste capítulo. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre a vida do irmão Gracindo, que é esse diretor, e que inclusive nos primeiros capítulos eu acho que até cheguei a comentar num vídeo que ele era um mentor espiritual do centro espírita, então deu a entender que ele estava desencarnado, mas ele não está, ele está encarnado, certo? E aí eles vão narrar que ele está tendo problemas familiares dentro do seu lar. A sua esposa, ela é católica, só que ela não frequenta a igreja, né? Não é religiosa em si e nunca quis frequentar com ele o centro espírita. E ele também não conseguiu levar os seus filhos para a evangelização. E aí os justiceiros que nós vimos nos capítulos anteriores, eles estavam atacando o Gracindo através da sua família. Então a sua esposa, ela estava dando brechas àquela influenciação, assim como seus filhos que estavam lá com a vibração mais baixa. E esses obsessores de séculos atrás estavam ali querendo realmente que o Gracindo se afundasse e por fim viesse a desencarnar. Então, como que eles atingiram essa estrutura? Atacaram, como a gente viu no capítulo anterior, o calcanhar de Aquiles da Dona Clementina, que é a esposa do irmão Gracindo, que é o ciúmes. Então, através dos ciúmes, eles começaram a mandar pensamentos e ideias na cabeça dela para que ela pensasse que, já que o irmão Gracindo, seu esposo, vive dentro do centro espírita, sempre está lá,
tem alguma coisa lá. Então ela começa a insinuar que ele está apaixonado por uma das médiuns lá da reunião mediúnica do Centro Espírita e é por isso que ele não sai dentro do Centro Espírita. E começa então esses ciúmes e essa discussão cada vez mais calorosa e intensa. O irmão Gracindo, no momento, ele percebe que a sua esposa está sendo alvo de influências espirituais porque ela não está normal, não está em si. Então ele vai se calando e ficando na dele, né, para evitar maiores conflitos. E é então que os nossos amigos espirituais ficam sabendo disso e o Spinelli acha melhor que eles compareçam lá no lar para verificar a atual situação e o que eles podem auxiliar naquele momento. Interessante que eles narram que o irmão Gracindo ele recebe um telefonema de um colega dele do Centro Espírita que também está em desespero, que pede auxílio dele porque está passando pela mesma situação de briga dentro do lar, de o companheiro não compreender, nesse caso é uma colega, né, do companheiro não compreender a sua real atividade de trabalho dentro do Centro Espírita, insinuando que há mais coisas lá, enfim. E ele fica ali pensando o que ele vai fazer na sua situação e o que ele vai falar e dar de conselho para essa colega, que estava inclusive pensando em suicídio. Então ele acaba aconselhando que ela abra o Evangelho segundo o Espiritismo e leia ali alguma parte, tenta fazer alguma oração para que acalmasse as vibrações daquele ambiente. Chegam lá no lar do irmão Gracindo e verificam toda essa situação, verificam que a dona Clementina está sendo acompanhada por um espírito inferior, por isso que ela estava daquele jeito. E o nosso irmão Cláudio, como sempre, está ali atuando energeticamente através dos passes nela, principalmente no irmão Gracindo também, para suavizar aquelas vibrações. E é então que participa, que se apresenta naquele momento o nosso querido Eurípides Barçanufo. Então ele vai até o momento, faz uma oração maravilhosa com todo o seu coração e através dessa oração que muda totalmente a fluidificação e a vibração do ambiente, esses espíritos obsessores vão embora, mas momentaneamente, como nós sabemos. Então que eles marcam uma reunião mediúnica especial em decorrência desses fatos. Então naquela mesma noite, durante a madrugada, eles se encontram no Centro Espírita, nas dependências físicas, né, mas a nível espiritual, para a realização dessa reunião mediúnica. E aí, como é de madrugada, o irmão Gracindo e a dona Clementina e a Malvina, que são encarnados, eles vão participar da reunião mediúnica porque estão em estado de sono, né? Seu corpo estão dormindo e eles estão então libertos para participarem dessa reunião mediúnica e serão encaminhados por ela. Por quê? Porque serão recebidos 2 espíritos obsessores deste casal. É então que se aproxima a primeira entidade que eles vão fazer o atendimento. Ela se apresenta como um anão e Manuel Filomeno narra que há um cheiro pútrido no ambiente em decorrência da permanência desse espírito, né, para a comunicação mediúnica. O tanto de inferioridade e de pensamentos e sentimentos ruins que aquele espírito estava carregando por séculos. Então ele se transformava, se emanava nessas substâncias e nesse cheiro horrível para o ambiente. E aí, meus amigos, é importante ressaltar que tanto a comunicação desse espírito quanto do próximo, quem vai fazer esse diálogo, esse esclarecimento é o nosso irmão Eurípides Barçanufo. Então, nesse diálogo que o nosso irmão, que se apresenta como um anão, como eu disse, começa a narrar que lá na Inquisição, lá na Espanha, né, que foi instituída por Isabel de Castela e Fernando II de Aragão, em que eles criaram as próprias leis através do Tribunal de Santo Ofício. Eles viviam nesse ambiente e o casal, o irmão Gracindo e a dona Clementina também eram um casal. E neste momento, como nós sabemos, a Inquisição, ela queimava as pessoas vivas na fogueira, nas praças públicas, por questões principalmente religiosas e políticas relacionadas àquelas regras que eles tinham estabelecidos para si. Então, naquela época, esse espírito, ele era um anão
E os anões naquela época eram considerados os próprios demônios, tá? Eram endemoniados. Então ninguém gostava, eles viviam fugindo, se escondendo para que não acontecesse nada com eles. Foi então que um casal da nobreza, que eram irmão Gracinto e Dona Clementina, encontraram este anão naquela época e, como eles não tinham filhos, eram inférteis, eles acabaram por gostar daquele anão. Ela, principalmente, né, no caso a Dona Clementina naquela época, se encantou pelo anão e levou para casa dela como se fosse um objeto e começou a torturá-lo. Então, era como se fosse um animal doméstico, ele começou a dizer na sua narrativa, mas era muito pior, porque ela deixava ele horas e horas acorrentado ali, sofrendo e sendo torturado. Além de ser muito surrado, de ser considerado como se fosse um animal em exposição, como ele mesmo diz, e ser também uma espécie de escravo para esse casal. É óbvio que depois de um tempo ele acabou sendo queimado na fogueira e ele até fala, olha, o meu ódio, o meu rancor não é de ter sido morto vivo na fogueira, é por todos esses anos que eu fui maltratado, que eu fui torturado. Então a mágoa dele perante eles e essa obsessão que ele estava aí depois de anos em cima dele era em decorrência desses fatos, dessa ocorrência de vidas passadas, principalmente com foco na Dona Clementina, porque era ela que deu a entender, era a mandante dessas torturas. Interessante ressaltar, meus amigos, que tanto este anão como o próximo espírito, eles participam daquele grupo dos justiceiros, lembra que nós comentamos no capítulo anterior. Então ele fala que ele se viu morto, né, só o corpo, e estava ali perdido e foi resgatado pelos justiceiros, que então se reúnem para essa revanche final contra certos espíritos. Então, que Eurípides, né, então tá ali ouvindo toda essa narração, mas também consolando e esclarecendo. Então eu vou ler algumas partes, porque, né, gente, esclarecimento de Eurípides. E ele diz mais ou menos assim: o sublime medicamento para a dor tão profunda é o perdão. Há uma causa anterior que lhe trouxe como consequência as dores da forma humana e os padecimentos propostos pela ignorância das criaturas naquela época, há mais de 300 anos. Jesus se propôs a salvar Israel pela espada, jamais, aliás, mas ele sempre gera consequências através de si mesmo. Jesus veio ensinar-nos a todos que somente existe uma força e um poder no mundo que merecem ser trabalhados, que é o amor. Por isso elegeu os desafortunados, os desdenhados, os perseguidos como você. E aí começa, né, continua, eles vão trocando diálogos, né, muito enriquecedores, até então que, por fim, Eurípides então fala: enquanto o amor não vicejar no sentimento humano, a criatura estará mais na faixa primitiva do que na luz sublime da emoção divina. Então essa frase foi exteriorizada, lógico que ele recebeu como uma zombaria, mas depois logo foi encaminhado pelos espíritos. E aí então dá-se continuidade à reunião mediúnica, eles vão receber o segundo espírito, que é um bispo, também de séculos atrás, que também está dentro do grupo dos justiceiros, e ele até chega dizendo que ele faz parte do departamento de justiça dos justiceiros. Então ele começa a narrar que ele já foi bispo, né, em outras encarnações, e ele servia dessa fé religiosa, mas também permitindo seus prazeres corporais, aos prazeres da luxúria, do sexo. Então eles falam, né, as religiões nos pretendem castrar como se fôssemos de especial tecedura orgânica. Então ele vai narrar, óbvio que em maiores detalhes do que eu, mas que ele sempre teve birra, na verdade, com a igreja, com o cristianismo, com as religiões em si, em relação à castidade dos padres, bispos e tudo mais. Então ele não conseguiu se segurar. Nesta encarnação como bispo, ele utilizava-se da fé dos fiéis
e abusava das pessoas, muitas vezes a passos em lugares públicos, né? Então, em atos realmente rudes e públicos. Então, no fundo, todos sabiam, mas como ele era uma autoridade religiosa, pouco se falava a respeito. E é óbvio que como só nosso corpo que morre, nosso espírito, ele revive, ele vive sempre, né? Na verdade, nem é revive, porque ele nem morre. Ele disse que após o desencarne, ele continuou se entregando à libidinagem, a essa libertinagem, a essa luxúria e aos prazeres. Então ele está totalmente ligado ao sexo desvairado e ele tem orgulho disso, ele não tem vergonha, ele assume isso e ele acha que é isso que está certo, que todo mundo deve realmente ir atrás somente dos seus prazeres. Também viveu na época da Inquisição, também foi morto vivo e queimado na fogueira. Por quê? Por conta dessas condutas, né, que fogem totalmente das questões religiosas e do seu compromisso religioso com a Igreja Católica. Então, o que acontece? Séculos atrás, o irmão Gracindo também era uma autoridade religiosa, também realizava esses atos libidinosos com os fiéis e acabou denunciando esse bispo à época de tudo que ele fazia. E aí, por conta disso, a igreja enviou-o para a fogueira. E no meio desse diálogo de Eurípides com esse bispo, ele vai narrando ao final já do diálogo para ele se recordando de que toda a punição que ele recebeu, tudo que ele fez os outros serem punidos, ele recebeu em volta. Por quê? Porque ele tinha realizado atos terríveis contra as pessoas. E nós sabemos que nós não fugimos da lei de causa e efeito. Então Eurípides foi fazendo essa indução para que ele se recordasse de todo o sofrimento que ele teve antes de chegar aí aos gloriosos dias, entre aspas, que ele chama dentro do grupo dos justiceiros, e ele foi, neste momento, se transformando em um lobo, na forma lupina, que a gente já ouviu falar nesse livro umas 2, 3 vezes, de outros casos também. Os espíritos que estavam ali ao redor desse bispo, né, porque ele ainda se considerava uma autoridade mesmo pós-morte, eles ficam assustados, com medo e se afastam. E aí, Eurípides continua falando, olha, isso é o resultado de tudo que você tem cultivado, tudo que você tem pensado, tudo que você tem feito. A partir de agora, será essa sua forma física, fruto dos seus atos. E à medida que for beneficiado em nossa comunidade, irá recuperando a compleição humana da qual abdicou pelos sucessivos disparates que se permitiu, até que a bênção da reencarnação o conduza de volta ao proscênio terrestre para a necessária recuperação. Você receberá o amor daquele a quem subestimou e aviltou com a sua conduta rebelde e contínua. Então, né, ele continua sua narração, Eurípides, maravilhoso como sempre. E ele então vai ficar nessa forma lupina. E como Eurípides disse, como eu acabei de ler aqui para vocês, a ideia é que ele trabalhe esses sentimentos, né, esse sexo desvairado aos poucos, para que ele possa ir ajudando os outros, ajudando a se melhorar também, para que ele possa retornar à aparência física humana, para depois, ainda quando ele estiver ali pronto, ele vier a reencarnar novamente. Olha só, meus amigos, né? Quanto que a gente aprende nessas obras. Por hoje é só, meus amigos. Como eu disse, esse é o maior capítulo do livro, então a gente passou aí uns minutinhos, mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando da leitura do livro. Não deixe de comentar aqui o que vocês estão achando da leitura, dos vídeos, dos capítulos, enfim, de tudo mais. O feedback é muito importante, tá bom? E não deixem de conferir as nossas redes sociais para mais conteúdos aqui no YouTube, né? Se inscreva no nosso canal, lá no Facebook também se inscreva na nossa página e no Instagram também com mais conteúdos. Curta a nossa página, nos segue lá e envie para os seus amigos também, @canal Visão Espírita. Um beijo no coração de vocês
e até o próximo vídeo.